Pegue aí o Evangelho, abra comigo em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13. Diz assim: vós sois o quê? O sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se você colocar a sua fé em ação, vai dar tudo certo. Por quê, pastor? Porque quando você põe a sua fé em ação, o impossível se torna o quê? Possível. Tudo tem jeito para a fé, pessoal. A fé é algo que é difícil de explicar, é difícil de você passar para alguém isso. Quem tem, tem; quem não tem, não tem. Quem tem vai, quem não tem fica. Não tem jeito, pessoal. E a fé vem de quem? Vem de Deus. A fé vem de Deus. A fé é um poder, é algo sobrenatural que muitas vezes o homem não entende. Quando Jesus ensinava as pessoas, muitas vezes ele usou parábolas, muitas vezes ele falou por parábolas. E quando a gente observa o porquê que Jesus falava por parábolas, nós vamos ver Jesus dizendo assim aos discípulos, eles mesmos chegando diante dele, dizendo: Senhor, mestre, por que o Senhor está falando isso com parábolas? Por que o Senhor está contando essa história assim? Por que desse jeito? Por que as parábolas? Aí você pensa: porque fica mais fácil de entender. Não. Sabe o que Jesus dizia? Porque quando eu falo por parábolas, é dado a vós o poder, o direito de conhecer os mistérios do reino de quem? De Deus. Mas para eles, para os outros, para estes, eles ouvirão e não entenderão. Que coisa, hein? E não é verdade? Às vezes a pessoa escuta uma verdade da palavra de Deus, mas é uma parábola, e às vezes ela fala: não entendi nada. O que quer dizer isso? Ela ouviu, e algo tão o quê? Tão simples, que para mim, para você é algo muito simples. Mas Jesus disse isso: a vós é dado o poder de conhecer os mistérios de Deus. Mas eles mesmo ouvindo, não entenderão, mesmo vendo, não vão compreender. Quer dizer que é um privilégio que a gente recebe da parte de quem? De Deus. Por isso que as coisas espirituais, querido, elas só se discernem espiritualmente. A pessoa só entende se ela usar a fé, se ela manifestar a fé. Senão não há discernimento nela. Ela não consegue discernir o que é que Deus está lhe dando como uma direção, como uma resposta, como uma orientação para a vida dela. Nós somos guiados pela palavra de Deus. A palavra define as nossas vidas. Olha só que coisa extraordinária. Uma pessoa vai a uma universidade, uma faculdade, e ali ela recebe o que? Palavra. Não é palavra que ela recebe? Sim ou não? Ela senta lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, seja lá quantos anos ela for ficar lá fazendo mais uma série de coisas para poder definir uma carreira. Um médico mesmo fica mais do que isso, é ou não é? E é período integral, quer dizer, o dia inteiro recebendo o que? Palavras, uma orientação, palavra. Claro, depois essas palavras vão para a prática, mas a princípio, um engenheiro, um médico, um advogado, tudo que ele está recebendo ali não passam de quê? Palavras. São palavras, mas são palavras de quem? De homens. São filosofias, pensamentos, palavras que definem um médico, um advogado, define uma carreira, define uma profissão. Poxa, se uma palavra define a vida de uma pessoa, quanto mais a palavra de quem? De Deus. Será que a palavra de Deus não pode dar uma direção para a pessoa? Sim ou não? Será que a palavra de Deus não pode orientar uma pessoa? Não pode definir a vida dela? Claro que pode, não tenha dúvida disso. E nós vamos ver o quanto que a palavra de Deus é preciosa e ela é importante, porque nós vamos encontrar pessoas com tanto conhecimento, com tanta sabedoria, com tanta capacidade intelectual, inteligentíssimos, mas sofrendo de problemas na alma, que não tem terapia, não tem nada, não tem tratamento. Não adianta. Só quem, pessoal?
Só Deus. Por mais que a pessoa seja tão entendida, tão sábia, nada disso resolve. Ela precisa de quem? De Deus. Ela depende de Deus. É só Ele que pode curar a alma, o interior do ser humano. É só Ele que pode mudar, transformar, libertar. Quantas e quantas situações que a gente não vê assim. A medicina não encontra cura, a medicina não tem resposta. Quantas e quantas pessoas assim, diante de uma situação onde ela se sente incapaz, impotente. E para o nosso Deus todas as coisas são o quê? Possíveis. Basta você crer, basta você confiar nele, basta você manifestar a sua fé. Quando nós lemos esse texto acerca do sal, por que eu quero trazer isso aqui com você hoje? Primeiro porque nós estamos ministrando que esse é um ano da diferença. E sal é algo que faz o quê? Sal faz a diferença, pessoal? Sim ou não? É interessante que o sal, ele é algo sem graça. Se você for parar a pensar, é um negocinho sem graça. Mas uma vez que ele é utilizado, ele faz toda a diferença. E eu gostaria que você entendesse que todos nós um dia vamos passar por um processo diante de Deus, que todos nós vamos ser provados, e provados pelo fogo e pelo sal. Nunca vi falar disso, pastor. Todos nós vamos passar por um processo onde seremos provados. Coloca para mim aí a sua Bíblia em Marcos, por favor, capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 42. Qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado ao quê? Ao mar. Ele fala dos escândalos, que nós como cristãos, nós temos que dar bom o quê, pessoal? Bom exemplo, bom testemunho. Eu não posso servir de pedra de tropeço para quem? Para ninguém. Eu não posso permitir que a minha vida seja o motivo do escândalo para que uma pessoa não queira conhecer a quem? Ao Senhor Jesus. Mas isso acontece hoje ou não? Acontece de uma pessoa falar assim: eu ir na igreja para ser igual ao fulano? Acontece isso ou não? Acontece muito. Então essa pessoa, ela está servindo como um referencial da grandeza de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus para com os outros. É isso? Não, ela está servindo de quê? De pedra de tropeço. Em outras palavras, ela não ajuda e ainda o quê? Atrapalha. Mas a quem ela está atrapalhando? O pastor? A igreja? Quem ela atrapalha? A obra de Deus, a salvação de pessoas. Vidas não estão sendo salvas por causa do seu mau, o que? Testemunho. E a Bíblia está dizendo que melhor fora que se lançasse ao mar do que a pessoa causar escândalo. Os escândalos vão vir, pessoal, mas ai daquele por quem vier o que? O escândalo. Eu não posso querer e aceitar que a minha vida seja o motivo pelo qual muitas pessoas não querem conhecer o Senhor Jesus. Eu não posso. Pelo contrário, a minha vida tem que ser um testemunho da grandeza de Deus. As pessoas têm que olhar e dizer: puxa, eu quero conhecer o Deus que essa pessoa serve. Eu quero entender o que ela faz, por que a vida dela é assim. Essa é a diferença. Aí ele continua, olha o que ele diz no versículo de número seguinte, é o 43, tá? Se a tua mão te escandalizar, faz o quê? Corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos ires para onde? Para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Porque se a minha mão serve para que cause escândalo, ele está dizendo: é melhor cortar. Só que o que tem a ver isso na minha vida? Tem coisa na vida do ser humano que a pessoa fica pedindo para Deus arrancar, mas não é Deus que vai arrancar. Quem é que tem que arrancar? Hein, gente? É ela mesma. Não está dizendo assim, ó, se a tua mão te faz pecar, peça para que Deus arranque. Está escrito isso? Está escrito como? Corta. Quem tem que cortar? Tem coisa na vida do ser humano que tem que ser tirado, mas quem é que vai tirar? Deus vai descer do céu para tirar? Quem é que tem que tirar?
Ele mesmo. É Ele que tem que arrancar, é Ele que tem que tirar, é Ele que tem que mudar, é Ele que tem que fazer isso. E quando Ele fala da mão, poxa, a mão tanto serve para o quê? Para abençoar, como para o quê? Para amaldiçoar. Suas mãos podem ser bênção, como pode ser o quê? Maldição. Depende da maneira como você está o quê? Utilizando elas. Depende de como você tem usado. As mãos, a gente fala do trabalho. As mãos, a gente fala daquilo que a pessoa faz. Faz a oração para abençoar o trabalho da pessoa, abençoa as mãos dela. Tudo que você pôr a mão vai prosperar, tudo que você pôr a mão vai dar certo. Então a mão é o trabalho, é a maneira como a pessoa age. Poxa, o trabalho que ela faz, lá no trabalho dela, como que ela age? Essa é a pergunta que hoje o Senhor está falando com a gente, fazendo para mim e para você. Cuidado com as suas mãos. Versículo 46, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. Então ele está falando do inferno. Ele está falando de um julgamento sobre a pessoa, e que todos vão passar por esse julgamento. Se o teu olho te escandalizar, é melhor que você arranque ele do que com os dois ir para o inferno. O olho é onde a pessoa está colocando a visão dela, e visão é algo extraordinário, porque a visão te leva aonde você quer chegar. Por exemplo, olha só para mim, você vai entender. Perguntaram para o cara que era o melhor arqueiro de competição: o que é um arqueiro? É aquele cara que põe um alvo a 10 metros, 20 metros, 30 metros, 100 metros, 150 metros, e ele pega uma flecha e acerta. Ele era o número 1, ele não errava ele não errava. Aí perguntaram para ele qual que era o segredo dele. Ele falou: o segredo é você treinar muito. Ele falou: mas eu vou te ensinar uma lição. Ele falou: amarra uma venda aqui nos meus olhos. Aí ele amarrou a venda. Ele falou: agora me põe na direção certa. Me colocou, e ele puxou a flecha e soltou. O que você acha que aconteceu? Ele acertou ou não? Ele não conseguiu atingir o objetivo. Ele disse assim: sabe por que eu não acertei? Porque eu estou com os olhos o quê? Então quem não sabe o que quer, não chega a lugar o quê? Nenhum. Tudo na vida você tem que primeiro o quê? Enxergar aquilo. Você tem que se enxergar ali. Isso é o que, pessoal? É a visão. Isso é a visão. Alguém perguntou, eu não me lembro agora se era alguém importante, agora eu não me lembro quem. Sei que essa pessoa construiu um patrimônio, um império, algo extraordinário, e morreu antes de ver o sonho realizado. E alguém disse assim: poxa, que pena que ele não conseguiu o quê? Ver isso. E a esposa disse: pelo contrário, ele viu isso antes de quem? De todo mundo aqui. Isso só existe porque ele o quê? Ele conseguiu enxergar isso. Isso ainda nem existia, mas ele já enxergava. Então a visão é isso, pessoal. Para onde os seus olhos estão te direcionando? Porque às vezes a pessoa tem uma visão distorcida de tudo. Tudo que ela vê com maus olhos. Tudo que ela vê errado. Tudo que ela vê distorcido. Tudo que ela enxerga, os olhos dela não ajudam. Parece que os olhos dela o quê? Atrapalham. Por que eu digo isso? Porque ela vê tudo com maus olhos. Tem até a história de uma mulher que ela sempre olhava pela janela e via a roupa da vizinha sempre suja, os lençóis encardidos, e ela sempre reclamava, dizia: essa vizinha, poxa, lava a roupa, mas olha a roupa dela como é que tá, não tem nem vergonha, o branco dela parece amarelo, o que é isso? E ela sempre criticando a roupa da vizinha. Ela olhava pela janela. Um dia o esposo foi do lado de fora, jogou uma água no vidro e deu uma limpada no vidro. O problema não era a roupa da vizinha, o problema era o quê? O vidro do quê? Da casa dela, que estava sujo. E porque do vidro estar sujo, todas as coisas que estavam do lado de fora ficavam o quê? Sujas. Às vezes nós queremos enxergar a solução do problema dos outros, mas às vezes o problema está no nosso o quê? No nosso vidro, está na nossa janela. Às vezes nós enxergamos tudo distorcido do lado de lá. E olha, o fulano tinha que lavar essa roupa melhor. Olha, o fulano tinha que fazer assim. Olha, o outro tinha que ser feito dessa forma. Mas o problema está aqui, está no ser humano. Jesus disse isso, que às vezes o ser humano ele quer tirar um cisco do olho do irmão, quando na verdade no dele tem um camelo, tem uma trave no dele. A sujeira maior muitas vezes está no da pessoa, e ela não consegue o quê? Enxergar. E ele está deixando claro: é melhor que você entre com um olho só, ou cego, do que com os dois e para onde? Para o inferno. Então cuidado com a tua visão, pessoal. A visão é o que vai direcionar a sua vida. Aqui, eu cheguei onde eu queria. Esse é o versículo. Porque cada um será o quê? Salgado com o quê? Com fogo. E cada sacrifício será salgado com sal. Me ajuda aí agora, por favor, a pregar. Como assim? Você já salgou alguma coisa com fogo? Só as irmãs aqui da cozinha, do fogão, me ajuda aí. Como é que salga uma coisa com fogo?
engraçado, né? Como é que salga alguma coisa com fogo? Você sabe? O fogo, não tem lógica isso, pessoal. E se eu disser para você que tem jeito de salgar com fogos? Você quer aprender hoje? Olha só, gente. Quando uma pessoa vai fazer um churrasco, ela vai pegar o sal e vai colocar na carne, correto? Sim ou não? Uma vez que ela pega esse sal e põe na carne, ela coloca a carne aonde? No fogo, correto? Me ajuda a fazer churrasco, que eu também não sou bom disso não. Só bom de quê? De comer, fazer é uma negação. Mas olha esse princípio do sal. Olha que coisa interessante. Quando a pessoa põe o sal naquela picanha, e ele põe no sal, e ela aquece no fogo, esse sal, ele vai formar naquela carne, eu não sei explicar o nome disso, mas ele vai fazer uma vedação na carne. Ele veda a carne. Eles usam um outro nome para isso, sela a carne. Ele vai selar, é isso que eles falam. Está selando a carne. Sua esposa é fã do churrasco, ele me ajudaria muito hoje aqui. Talvez até com outros nomes. Mas olha só, a carne fica selada. Aí aquela carne, ela vai ficar quietinha lá. Ela vai ficar quietinha. Na hora que a pessoa vai servir a carne, ela tira aquela carne que está com o quê? Toda vedada com sal. Qual que é a finalidade disso? Para que o sangue que está dentro dela não escorra, fique lá dentro. Ela fica lá, então ela está sendo assada, mas está selada. E o que selou ela? Hein, pessoal? O sal fez uma capa nela, o sal fez uma proteção nela. Na hora que a pessoa tira a carne, a hora que ela tira a carne da churrasqueira com aquele sal, e ela bate a carne, o sangue, o líquido que está dentro da carne começa agora o quê? A escorrer. Porque ela abriu então o quê? A vedação do quê? Do sal. Ele serve, põe mais sal de novo e põe mais uma vez aonde? No fogo, porque ele não quer perder aquilo. Se você não fizer esse processo, às vezes a pessoa faz o churrasco e ela coloca a carne lá e fica mexendo demais na carne, então ela começa a pingar. Todo o líquido da carne cai. E se o líquido da carne cai, essa carne vai ficar bem molinha ou bem dura? Vai ficar bem seca, bem dura. Ela não entendeu o que ela errou. Ela errou no processo do quê? Do sal. Mas se eu banhar a carne todinho no sal, não vai ficar extremamente salgada? Não vai, porque na hora que ele bate, o sal cai, ela abre e todo aquele líquido vai embora. Quem está entendendo? Uma placa de sal, uma tábua de sal, sal do Himalaia. Aí é uma tábua assim, ó. Você coloca essa tábua de sal em cima da churrasqueira, você coloca a carne aqui em cima. O sal fica por baixo, exatamente para vedar. Uma tábua assim, ó, de sal. Vocês conhecem isso que ela está falando? Vocês viram isso aí já? É uma tábua de quê? De sal. O processo é só é vedar, é selar ela, para que o que está dentro não quê? Não saia. Olha que coisa interessante, pessoal. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, ó. Que salgará, que nós vamos passar por um processo de ser salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. O que é que tem a ver isso com a minha vida? O que tem a ver isso comigo, com você? Simples. Porque aqueles que servem ao Senhor Jesus, eles vão viver a diferença. Eles vão viver a diferença. Em outras palavras, o sal na minha vida, na sua vida, ele funciona como se fosse esse propósito de blindagem, esse propósito de selar, de não se contaminar, de não deixar que aquilo que está dentro de você se perca, de não deixar com que aquilo que está dentro de você, seja jogado fora, porque o que está dentro de você é algo precioso. Escute, você só é o que você é por aquilo que está dentro de você. O ser humano não é o que está do lado de fora, não. O ser humano é o que está do lado de dentro. Quem é você? Você não é o que está do lado de fora. Isso aqui é uma carcaça, isso aqui é uma embalagem. Todos nós temos uma embalagem, mas o conteúdo é o que está onde? Dentro do ser humano. E o que está dentro de você tem que ser o Espírito de Deus. O que está
está dentro de você tem que ser a presença de Deus. E o sal tem esse papel de fazer a diferença. Você passa todos os dias pelo fogo, por prova, por dificuldade, por situações onde a sua fé é provada. Você passa por perseguições, por afronta, por inúmeros problemas, mas você não pode deixar que isso contamine você. Você não pode deixar que isso influencie você. Pelo contrário, você permanece intacto. Eu vou chamar isso de uma blindagem espiritual. Há uma blindagem na tua vida. É por isso que você é sal da terra, é luz do mundo. Você faz a diferença. A sua vida é diferente. A sua vida não é como a dos outros. Você não anda da mesma forma. Você não enxerga da mesma forma. Você não trabalha da mesma forma. Você não vai pelo mesmo caminho. Você é diferente, porque Deus tem feito você passar pelo processo do fogo. Mas em você tem sal, em você tem uma blindagem, em você tem uma proteção, e isso faz toda a diferença na sua vida. Esse é o processo do sal. Aí olha o que ele diz, versículo 50, olha o que ele diz: bom é o sal, mas se o sal se tornar o quê? Insulso ou insípido, ou seja, perder o seu propósito, para nada mais o quê? Olhe para mim, deixa eu te contar. Eu não sabia disso não, esse processo aí da carne não. Comprei um pedaço de picanha, e picanha é picanha, não é assim, gente? A pessoa fala picanha, já fala picanha. Pensa numa picanha que ficou dura, pior do que colchão duro. Pensa, como é que pode? E eu fiquei bravo ainda, falei, isso aqui não é picanha não. Mas era picanha. O problema é o processo. Quem está entendendo? O problema é o quê? O processo. O problema é a pecinha que está atrás da churrasqueira. Entendeu? É a pecinha. Porque às vezes a pessoa vai pegar uma carne dura e vai deixar ela o quê? Quem já viu isso acontecer? Como é que pode, né, pessoal? Pegou uma carne o quê? Dura e ficou parecendo picanha. O outro pega uma picanha e consegue deixar ela o quê? Dura. Será que Deus consegue fazer isso também com o ser humano ou não? Sim ou não? Deus pega uma pessoa e diz assim: isso aqui agora vai ser uma bênção. Olha que coisa. Põe nele a unção, põe nele o sal, põe nele o tempero, a vida dele muda. Tem outro que você diz, isso aqui tinha tudo para ser uma bênção, mas ele não quer. E Deus não obriga ninguém ao quê? A nada. É o livre-arbítrio, direito de escolha. Tudo bem, você escolhe. Mas o processo é esse, ó. Se o sal perder o seu propósito, para nada mais presta. Aí ele diz assim: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Tenham sal em vocês mesmos e vivem em paz uns com os outros. Você tem que ter sal na sua vida. E o que é o sal? É a diferença. Amém? Você tem que ser diferente. A sua vida tem que ser diferente. Escute, Deus não é a favor de igualdade, não. Não, pastor, Deus quer que todo mundo seja igual. Se fosse assim, não haveria 7 bilhões de pessoas, uma igualzinha a outra. É assim? 7 bilhões de pessoas e ninguém é o quê? Ninguém é igual a ninguém. Ei, nasce gêmeos. Como é que é quando é gêmeos da mesma placenta? Tem um nome. Univite, sei lá, o cara fugiu. Tudo igualzinho. Não é igual. Não é igual. Não é igual. Digital não é igual. Personalidade não é igual. Não é igual, não tem jeito, pessoal. Deus não é a favor de igualdade, não. Ele quer que haja o quê? Uma diferença. E quem quer viver essa diferença aí na sua vida, Ele pode trazer isso para você. Ele quer que você viva isso. Foi por isso que Ele diz assim: vós sois o sal da terra. Você é o sal da terra. Ele te chamou para ser sal. Quando nós observamos, tem de sal em vós mesmo, tenha sal na sua vida. O que o sal tem a ver? Eu poderia trazer vários argumentos do sal. Eu tenho muita coisa para falar de sal, mas eu acho que você precisa entender hoje esse princípio aqui, ó. Salgar, Ele vai nos salgar com fogo, para que você tenha sal em você. Volta lá no versículo 49. Guarda isso aqui hoje. Guarda essa palavra aqui hoje, porque cada um será salgado com fogo. Como é que eu vou salgar com fogo? Como é que essa blindagem? Para que pôr sal no fogo? Qual é a finalidade disso? Primeiro, que o sal, além dessa finalidade, ele serve para conservar as coisas. Você pega o bacalhau, por exemplo, põe sal nele para poder transportar de um lugar ao outro. A carne de sol, põe o que nela?
Sal, e então ela não estraga. Olha o que o sal é capaz de fazer. Agora, se o sal não tem essa finalidade, então para nada mais o que? Presta. Ele perdeu o seu propósito. Se imaginou um bacalhau que vem lá de outro país, se não tivesse o sal, como é que ia vir? Como é que os pescadores, mas põe em freezer, põe isso, põe aquilo, mesmo assim, é um produto extremamente o que? Perecível. E o ser humano não? O ser humano também. Mas ele coloca o que nele? O sal, para guardar, para proteger. Você sabe por que esse conceito do sal está também interligado na questão do peixe? O símbolo do cristão é o que? Você já viu isso, não viu? Ainda que tenha todo um contexto histórico por trás que diga que não é isso, não é bem assim, mas houve um momento na história em que os cristãos se identificavam com um quê? Com um peixe. A pessoa não sabia se o outro era cristão ou não, chegava, por exemplo, no chão e fazia um risquinho assim, um desenho. Aí o outro vinha e fechava o peixinho. Só dele fechar o peixinho, sabia que aquele também era cristão. Beleza, ele é cristão, também sou cristão, então está feito. O que não era cristão não entendia isso. Mas olhe para mim, por que do peixe? Por que o cristão peixe? E por que o peixe em si tem que ser o peixe com escama? Porque existem peixes que não têm o quê? Escamas. Não tem escama nenhuma. Mas qual é a finalidade da escama? Para que serve uma escama? A escama serve para um conceito aqui, para proteger a parte de dentro do peixe, para que a sujeira, a impureza, a contaminação não entre e toque aonde? Na carne. Você vê que tem peixe que fica atolado no barro. E porque de não ter escamas, a carne fica com gosto de quê? De barro. Mas o peixe que tem as escamas, rapa tudo aquilo ali, a carne não tem gosto. Tem gosto de peixe. Então as escamas funcionam como se fosse uma blindagem. Ela funciona como se fosse é o mesmo efeito do que, gente? Vamos ver se você está entendendo a mensagem. É o mesmo efeito do que, gente? Do sal. As escamas vão proteger, vão blindar. E é isso que tem que ter na sua vida, uma blindagem. Mas uma blindagem o quê? Espiritual. E isso funciona para tudo quanto é área da sua vida. Funciona até para isso aqui, 1000 cairão o quê? 10.000? Mas tu não serás o quê? Por quê? Porque há em você uma o quê? Uma cobertura. Há em você uma blindagem. Então, deixa Deus colocar o sal. Viva a diferença na sua vida. Não aceite, ser como todo mundo, não. Não, você é diferente mesmo. Deus te chamou para ser diferente. E quando você passar pelo fogo, ou por situações onde a sua fé é provada, tem problema não. Deixa o sal fazer o seu papel. Deixa o sal se manifestar. Tem de sal em quem? Em vós mesmo. Porque se o sal perder o seu sabor, só vai servir para ser o quê? Pisado. Quando os soldados conquistavam um território e eles não queriam aquela terra, a Bíblia diz que eles semeavam aquele lugar com sal, e vinham as tropas e pisavam aquele sal. Uma vez que o sal entrava na terra, a terra se tornava improdutiva. Por isso que ele está dizendo, não serve para mais nada a não ser para ser o quê? Pisado. Tem muita gente que está sendo o quê? Pisada, humilhada. Olha lá, é o sal, mas está sendo pisado. Por que está sendo pisado? Porque não está exercendo o seu papel. Não está salgando. E o sal tem mais um ponto aqui, ele mostra um equilíbrio, amado. A tua vida não pode ser uma vida toda o quê? Desequilibrada. Porque sal demais é ruim, sal de menos também é o quê? É ruim. Tem que ter o quê? Um equilíbrio. A sua vida tem que ter o quê? Um equilíbrio. Nem mais nem menos. Não foi isso que Salomão disse? Senhor, não me dê mais para que eu me afaste de quem? De ti. Não me dê menos para que eu vá fazer besteira e fazer o que não devia. Me dê aquilo que é o necessário, o equilíbrio, o que eu preciso. O Senhor sabe o que eu preciso. Deus sabe o que você precisa ou não? É verdade essa oração de Salomão? Salomão era um homem rico, inteligentíssimo, hein? É verdade essa oração dele? Tem gente que se Deus der demais ela vai embora? Tem ou não tem? Ganhou na Mega Sena, camarril. Entendeu ou não? Sumiu. Deus vai dar quando isso? Também o oposto também é verdadeiro. Deus vai fazer com que a pessoa viva uma situação miserável para que ela vá roubar, para fazer o que é errado? Deus quer isso para ela? O que vocês acham? Claro que não. Salomão disse, meu Deus, me dê o quê? O necessário, o que eu preciso, aquilo que o Senhor sabe que eu preciso. E isso é equilíbrio. Isso é você ter o tempero
em todas as áreas da sua vida. O fogo purifica e o sal protege da corrupção. O fogo serve para isso, amado, para purificar, e o sal, ele resguarda da corrupção. Melhor é a pessoa sofrer a dor do presente de renúncias e sacrifício do que um tormento eterno. É melhor você viver a diferença aqui hoje, passando por situações onde o fogo parece que vai provando a pessoa, porque olhe para mim, a Bíblia me ensina, diz que Deus nos prova na fornalha do que? Da aflição. Escute, Deus não vai deixar você. Às vezes a gente pensa que porque está servindo ao Senhor a gente não vai passar problemas, ou passar por lutas, passar por problemas, por dificuldades. Engano seu, hein? Vamos lembrar de uma coisa aqui: Deus não livra ninguém da fornalha. Livra? Deus não livra ninguém de cova de leões. Não livra não, gente. Que história é essa? Quem falou isso para você? Deus livra na fornalha, na cova. Em outras palavras, eu vou ter que passar. Eu vou passar pela fornalha? Vou. Mas o quarto homem sempre vai estar lá. Entende isso? Eu vou passar por leões. Olha aqui para mim. Todo dia você tem que matar um leão. Tem ou não tem? Quem tem matado leões aqui todos os dias? Levando já matando leão, pastor. E no dia que você não mata um, no outro dia tem quantos? Tem 2. Hoje não vou matar não. Então pronto, pode deixar lá. No outro dia ele está te esperando. 2. O dia que você não resolve um problema, no outro dia você vai ter quantos para resolver? 2. Só isso. Então nós matamos todos os dias um leão. Eu estou servindo ao Senhor agora, estou livre dos leões, tá? Quem falou isso para você? Sou de Jesus, agora é só vitória, só vitória, só vitória. É mesmo? Não sei se é isso não, hein? Ele não prometeu isso não. Ele disse assim: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer também. Ele disse assim, se passares pelo fogo, você pode até passar, mas as chamas não arderão em ti. Se passares pelas águas, não te afogarás. Por que isso, hein? Porque Ele está contigo, porque Ele é Deus que te toma pela tua mão direita e diz: não temas, eu te levanto, eu te ajudo, eu te sustento. Você não aguenta? Eu te carrego no colo. Esse é o Deus que nós servimos, que está dizendo para mim e para você: eu não vou te livrar do problema não, você vai passar pelo fogo, você vai ser salgado com fogo, cada sacrifício será salgado com sal. Põe sal na tua vida, essa é a diferença. Você vai declarar comigo isso: eu te levanto, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento. Meu filho, não temas, porque quando eu estou pronto a desistir, quando estou pronto a recuar, quando estou pronto a voltar atrás, quando estou pronto a olhar para trás, o Senhor vem para você e diz: não temas, não temas. E nesta noite o Senhor está falando com você da mesma forma, com a mesma palavra, da mesma maneira, para que haja uma diferença na sua vida. Fale com Ele neste momento, fale com Ele. Falou: meu Pai, manifeste agora a sua fé diante dEle. Fale com Ele, diga: meu Deus, eu quero viver a diferença. Eu não quero, meu Deus, viver da mesma forma. Eu não quero, meu Deus, sucumbir em meio aos problemas. Eu não quero, meu Deus, afundar em meio às lutas no mar da vida, em meio às dificuldades. Mas o que eu quero agora é ser fortalecido, é ser restaurado, é ser transformado. Faz, meu Deus, a diferença, porque a tua palavra diz que nós temos que ter sal em nós mesmos. Então que essa pessoa viva a diferença. Haja sal na vida dessa pessoa, haja diferença na vida dela. Nós clamamos a ti agora, nós invocamos o teu nome aqui nesta noite, tendo uma convicção e uma certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos abençoado. Oh, meu querido, levante as suas mãos aos céus agora, erga as suas mãos o mais alto que você puder, abra a tua boca e diga: meu Deus, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, usa a minha vida para te servir. Eu não quero servir de tropeço, eu não quero servir de escândalo. A minha vida tem que ser um testemunho vivo da tua grandeza. No meu trabalho, onde eu colocar a minha mão, oh meu Deus, quem olhar para mim tem que enxergar isso e dizer: o que Ele faz. Eu quero saber o que
essa pessoa faz, eu quero conhecer o Deus que ela serve. Meu Deus, abençoe a obra das mãos. Olha os caminhos dessa pessoa, por onde ela tem andado, onde ela tem colocado a planta dos pés. Olha os caminhos dela, meu Pai, abençoa, dá a direção certa, direciona os passos, direciona os caminhos, arranca, meu Deus, todos os obstáculos, abre os caminhos, abre as portas, abençoa, meu Deus, para que aonde ela colocar a planta do pé, ela tome posse por herança, ela viva a diferença e consagra, meu Deus, a visão, dá, meu Deus, a visão da fé, a visão de olhar para aquilo que não é como se já fosse, a visão de enxergar com os olhos da fé, em nome de Jesus.